Carinho, boa noite, sua esposa, seja bem-vindo. Glória a Deus. Ali está a chave Pix, se você deseja abençoar com o seu Pix. Fique à vontade. Eu queria que você abrisse comigo no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 13. Tem uma palavra de Deus para ministrar o teu coração nessa noite. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. João capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar os seus pés, quanto ao mais está limpo todo o corpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu procunhado. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra, ela se torne revelação na nossa vida. E que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. E que essa palavra, ela não volte vazia, mas ela venha cumprir em nós o que ela foi designada, ela venha produzir frutos, ela venha nos levar a praticá-la e, ó Pai, se for necessário, até trazer mudança de postura. Porque, ó Pai, como o Senhor ali falou na sua palavra, bem-aventurado não é apenas aquele que recebe, mas aquele que pratica. E que, ó Pai, a Tua palavra não apenas, ó Pai, ela venha nos ensinar essa noite, mas ela venha nos levar, ó Pai, a praticá-la, Pai. Que possamos ser vencidos pela Tua palavra. Nesse momento eu repreendo todo espírito de sonolência, de distração e de roubo da Tua palavra, e que cada mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu saio de cena e peço, Senhor, assume o púlpito, Senhor, unge essa palavra, inspira, coloca o Teu tempero, a Tua unção, a Tua graça, Senhor.
e através da minha vida, Senhor, abençoa a vida do teu povo, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você pode tomar assento. Deus abençoe a sua vida, a casa do Senhor. Eu creio que cada momento do culto é importantíssimo, mas o mais importante é o momento da palavra, quando o Espírito Santo ele fala conosco. E é interessante aqui, eu quero que você possa imaginar comigo. Imagine aqui comigo, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, encarnado. Você se lembra quando Jesus ele foi preso, antes de ser crucificado, que os guardas, eles pegaram as vestes de Jesus e lançaram sorte, e não dividiram as vestes de Jesus. Por quê? Porque, segundo estudiosos, Jesus ele vestia uma veste sacerdotal, confeccionada, costurada de linho, de alto a baixo. Por isso que eles não arrebentaram as vestes de Jesus. Eles lançaram sorte para quem ficaria com as vestes de Jesus. E aqui, Jesus ele estava vestido com a sua estola sacerdotal. Então ele vai no canto, ele tira essa estola e ele pega uma toalha. E ele toma uma bacia com água e ele coloca ali. Eu não sei se Jesus está sentado, se Jesus ele está de joelhos, mas ele pega com as suas mãos santas. Aqui não é qualquer um, aqui é Jesus, gente. Ele pega com as suas mãos santas aqueles pés fedidos dos discípulos, sujos de poeira e até de fezes de animais. E ele vai lavando com suas mãos e enxugando os seus pés com uma toalha. Olha que interessante. E é algo tão constrangedor o que Jesus está fazendo com os discípulos, que Pedro diz a Jesus: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Então Jesus lhe responde: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe diz: Senhor, então tá bom, me dá logo um banho completo, lava minha mão, minha cabeça, meu pé, lava tudo. Jesus lhe disse: não tem necessidade disso, vocês já estão limpos, mas nem todos, e só há necessidade mesmo de se lavar, senão os pés. Ok? E o texto sagrado diz que, preste atenção, que Jesus ele faz questão de informar na palavra que até Judas, aquele que o traiu, Jesus ele faz questão de lavar tanto os pés do discípulo Judas como dos demais que vão fugir ali também quando Jesus for preso. E a palavra do Senhor diz que, acabando de lavar os pés, Jesus faz uma pergunta muito interessante. No versículo 12, aqui de João 13, 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes o quê? Você compreende o que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui nessa noite? E eu quero perguntar para os irmãos, em nome de Jesus, você entende essa passagem? Eu fico imaginando quantas coisas Jesus fez que até hoje a gente não entende. Não é verdade? Quantas coisas Jesus quis nos ensinar com a sua vida, com o seu exemplo, e nós não compreendemos. Para os discípulos de Jesus, foi algo estranho, foi algo escandaloso, fora do comum, que veio quebrando seus paradigmas. Eles tinham uma visão lá, através dos fariseus, que era ser um sacerdote, um mestre, né? Os fariseus gostavam de sentar nas primeiras fileiras, gostavam de mostrar para todo mundo que eles eram super espirituais, né? Queriam ser exaltados, mas ver a atitude do Filho de Deus descendo desse jeito, eles ficam estranhando, buscando, escandalizados, fora do comum aquela atitude que Jesus está fazendo ali, porque está quebrando paradigmas.
como ele sendo mestre, como ele sendo Senhor, como ele sendo Filho de Deus, foi capaz de fazer isso. Glórias ao nome do Senhor. E queridos, eu quero dizer para os irmãos, precisamos meditar o que essa cena representa na nossa vida, para nossas relações interpessoais, para a maneira de como nós servimos a Deus, para a maneira como nós vivemos a vida que Deus nos deu e como nós vivemos a nossa vida cristã. Ok? Com certeza Jesus aqui está nos ensinando uma grande lição de humildade. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero tocar em alguns pontos aqui essa noite, já que é uma noite tão especial, nós estaremos participando da mesa do Senhor, né? E a palavra do Senhor diz que a mesa dele é santa. E o primeiro ponto que eu quero tocar para os irmãos aqui é: os discípulos não sabiam, mas eles estavam prestes a passar por 3 fatos marcantes na história da igreja de Cristo na terra. Quais são? Primeiro, o lava-pés. Segundo, a última ceia, a Santa Ceia. E em terceiro lugar, o Getsemane. Seriam acontecimentos que estariam acontecendo ali, que marcariam a história da igreja. O lava-pés, preste atenção na palavra dessa noite, é o chamado ao quebrantamento e à humildade. É um chamado para descer. É um chamado para você se desarmar e se expor diante dos seus irmãos e abrir o coração para receber cura. Então, o lava-pés é um chamado ao quebrantamento e à humildade. A ceia é um chamado a uma autoanálise de como está a minha vida de comunhão com o meu irmão e com Deus. E se for necessário essa autoanálise de ter algumas coisas erradas, ele nos chama para a gente fazer um conserto. Ok? Lá em 1 Coríntios 11, versículo 28 e 29, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. Então, no momento da ceia, a gente vem para a casa do Senhor, mas a gente precisa fazer uma análise da nossa vida. Eu estou em condições de participar da mesa? Como é que está a minha vida de relacionamento com meu irmão? Eu estou chateado com meu irmão, eu estou ferido com meu irmão, eu preciso me consertar com meu irmão. Como é que está a minha comunhão com Deus? Eu estou vivendo de qualquer maneira, mas eu quero vir participar da mesa do Senhor. É o momento para a gente fazer uma autoanálise. E se for necessário, conserto. E o Getsemane, pastor? O Getsemane é um chamado a se fortalecer espiritualmente e à vigilância. Porque logo depois deles passarem pelo lava-pés, logo depois deles passarem pela a ceia, a última ceia, eles passariam a noite no Getsemane e Jesus seria preso. Jesus está ali lutando para eles se manterem acordados, vigilantes. Vigiem pelo menos 1 hora comigo. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar para que você não caia em tentação. Então Jesus aqui, diante desses acontecimentos, ele estava preparando os seus discípulos para a sua ausência. Ok? E o texto diz que durante a ceia, Jesus, que era o líder, Jesus que era o maior, Jesus que era o mestre, Jesus que era o Senhor, ele tira suas vestes sacerdotais e, tomando uma toalha, ele se cinge nela. E a lição aqui que eu quero trazer sobre o lava-pés aqui, a primeira, é que o lava-pés fala de uma troca de vestes. Ok? Se despir, ser transparente, ser sincero e se vestir das vestes da humildade. Porque Jesus tira a escola sacerdotal e ele se veste com uma toalha. Simples. Precisamos deixar o nosso orgulho de lado e nos despir
diante de Jesus e dos nossos irmãos, em humildade, permitimos também ser tratados por Deus. O lava-pés, irmãos, é tratamento de Deus. Você se lembra de Naamã? Eles fazem uma guerra contra Israel, levam uma menina para dentro da sua casa, do povo de Israel. Essa menina começa a servir ali, só que ela vê a realidade da casa. Naamã, do lado de fora, ele era comandante do exército, herói de guerra, exaltado, mas dentro de casa todo mundo via a realidade dele. Um leproso, estava morrendo. E essa menina, com seu bom testemunho, ela conseguiu que tanto Naamã como a sua esposa desse ouvido que ela falava: olha, se o meu Senhor fosse em Israel, Deus o curaria da lepra, porque lá tem um homem de Deus que pode curar. Diz a palavra do Senhor que Naamã vai falar com o rei, e o rei fala assim: ó, manda uma carta para lá, vai falar com o rei de Israel, para que ele te cure. É interessante que Naamã não vai na casa do profeta, Naamã não vai na casa da Ralé, Naamã vai aonde? Na casa do rei. E o rei começa a rasgar suas vestes e falou assim: ó, esse cara quer arrumar confusão comigo, quer ter briga, quer fazer guerra comigo. Quem sou eu? Estou no lugar de Deus para curá-lo? Só que Eliseu manda falar assim: ó, manda para mim, e você saberá que há profeta em Israel. Então esse Naamã aqui, exaltado, orgulhoso, né? Está morrendo, mas é orgulhoso. Está morrendo, mas não quer mostrar fraqueza para ninguém. Ele vai até a casa do profeta pensando: o profeta vai sair, porque eu sou um homem honrado. Ele leva cavalos, ele leva exército, ele leva um monte de coisa. Aí Eliseu, quando vê ele chegando, fala assim, pega lá um servozinho dele e fala assim: fala para Naamã que ele vai lá no rio, o Rio Jordão, que era um rio sujo lá em Israel, e pede para ele dar 7 mergulhos, e ele ficará curado da sua lepra. Aí esse servozinho vai lá e fala para Naamã, e Naamã fala assim: eu pensava que o cara ia chegar aqui, ia se dobrar diante de mim, ia falar: que privilégio eu poder ser o instrumento nas mãos de Deus para te curar. Aí ele manda esse camarada aí, lá em onde que eu moro tem rios menores que esse aqui, esse Jordão aqui. Esse Jordão aqui é o lixão. Ele vai indignado e está voltando para casa, ele está quase perdendo a sua bênção por causa de orgulho. E diz a palavra do Senhor que um dos servos de Naamã falou o seguinte: olha, se Deus te mandasse fazer alguma coisa difícil, você faria? Agora é só chegar lá e dar um mergulhinho, 7 mergulhos. Sabe qual é o problema de Naamã? É que Naamã, ele quer manter a pose dele. Naamã quer proteger a sua aparência, ele não quer se expor. Ele não quer mostrar para todo mundo que ele é frágil. Ele não quer mostrar para todo mundo que ele está leproso. Mas diz a palavra do Senhor que ele obedece. E ele vai lá e tira a sua armadura. E tem pessoas aqui essa noite que o Espírito Santo está falando para você: você precisa tirar a sua armadura, porque você está morrendo. E o Senhor está falando: você precisa descer. Diz a palavra do Senhor que esse homem vai, desarma da sua armadura, expõe a sua fragilidade, a sua enfermidade, e ele mergulha 7 vezes. Na 7ª vez, o que acontece com o corpo dele? O corpo dele fica limpinho, como pele de bebê. Ele sai dali curado e tendo uma experiência com Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando ele desceu e se submeteu ao tratamento de Deus para a sua vida, aí então ele recebeu o quê? Cura. Ok? Segundo ponto aqui está lá em João 13, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 13, 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, querido, ele é o nosso modelo de servo. Jesus aqui está nos dando o exemplo, como que dizendo: vá e você faça o mesmo que eu fiz. Queridos,
Esse era o papel do menor dos servos de uma casa. Jesus desceu ao nível mais baixo do que os seus discípulos. Jesus aqui não se exaltou, ele está descendo abaixo dos discípulos dele. Pegar bacias e lavar os pés sujos dos convidados daquela família e depois ter o cuidado de enxugar. E quando os discípulos veem Jesus fazendo isso, querido, eles ficam constrangidos, eles ficam escandalizados. E eu quero falar para você que me ouve nessa noite, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quem ama de fato e de verdade, quem deseja ver o seu irmão restaurado, se submete a isso. Eu quero trazer uma lição para os irmãos aqui nessa noite de Jesus. Jesus está falando para aqueles discípulos fazendo aquilo por amor a vocês. Eu deixo de lado todos os meus status de líder, para que em humildade eu possa ministrar restauração na tua vida. Pedro fica constrangido, ele fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. Não, o Senhor não vai fazer isso. Ele falou: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro fala assim: ó, lava tudo, dá um banho. Glórias ao Senhor. E Jesus fala o seguinte: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas mais à frente vocês entenderão. Jesus está dizendo a Pedro: se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo, vai continuar sujo. Se você não permitir que Jesus lave teus pés, você vai continuar doente. Se você não permitir que Jesus lave teus pés, ele não vai poder operar a restauração que ele deseja na tua vida. E o que eu aprendo aqui? Quando Pedro, mesmo constrangido, ele se submete para que Jesus lave os pés dele. Se você não mantém um coração tratável, ensinável, disposto a ser tratado e até disciplinado pela sua liderança, você não está apto para exercer nenhum tipo de ministério na casa de Deus. Você não está pronto para servir. E Deus estava preparando Pedro para ser uma grande coluna na ausência dele. Eu quero falar para você que me ouve nessa noite, querido, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que servem a um Deus perfeito. Mas eu quero lembrar, as pessoas são imperfeitas, irmãos. Você nunca encontrará em uma igreja pessoas perfeitas. Agora, se você um dia encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela. Porque você vai estragar essa igreja. Porque você não é perfeito, nem eu. E por que eu falo isso? Nós precisamos parar de cobrar a perfeição de todo mundo, se nós não somos perfeitos. Apesar do nosso Deus ser perfeito, eu quero falar para você, querido, Ele não cobra de nós perfeição. Ele apenas cobra de nós humildade e amor. Tá bom? Sabe por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. O que é isso, pastor? O amor é o superbonde de Deus. O amor é o durepox do céu. O amor é capaz de unir perfeitamente pessoas imperfeitas. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, né? Não arde ciúme, não busca seus próprios interesses. O amor nos capacita a suportar as falhas de nossos irmãos e nos faz reconhecer que também somos falhos e cheios de defeito. Precisamos ter a humildade para não só reconhecermos os nossos próprios erros, como também permitir que Deus nos trate. Porque só uma pessoa humilde é capaz de reconhecer erros e permitir o tratamento de Deus. Eu quero falar para você que me ouve aqui essa noite,
O orgulho nos atrapalha. O orgulho nos cega. O orgulho nos impede de reconhecer os nossos próprios erros. A falta de humildade na nossa vida nos adoece. Já viu aquela pessoa que diz, né, a pessoa está doente, a outro irmão quer se colocar na posição de Jesus, não dizendo que ele é o bambambam, mas ele quer ministrar cura sobre a vida do irmão, né? Um está doente, o outro quer ministrar a cura, está ali se humilhando para ministrar sobre a vida do irmão. Aí vem a pessoa e fala o seguinte: o quê? Você ministrar sobre a minha vida? Quem é você, meu irmão? Você é só um introdutor. Você é só um professor da escola bíblica. Você é só alguém que trabalha com ação social. Eu sou lá do altar, eu sou do ministério de louvor. Aí está lá no altar, lá estou ministrando entre eles, e você é back vocal, eu sou músico, meu irmão. Eu quero falar para você que me ouve aqui essa noite, porque Deus vai quebrar alguns paradigmas aqui. Querido, o reino de Deus não é um reino de orgulhosos, mas de humildes pecadores que se dobram diante da graça de Deus. Olha o que diz lá o versículo, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Tiago 4, 6 a 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Antes ele dá a graça pelo que diz: Deus resiste a quem? Aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, fazer o quê? Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. E ele fala: humilhai-vos na presença do Senhor, e o que mais? E ele vos exaltará. Sabe o que Deus está falando para as pessoas aqui? Você precisa descer. Você precisa abrir o coração para o tratamento de Deus. Terceiro lugar, lava pés. Fala de rever a nossa caminhada de fé. Não está lavando o pé? O pé é um símbolo, você caminhando com Deus. Lava pés. Fala de uma oportunidade de conserto, de ajuste, de correção de curso, para não se desviasse do alvo de Deus para a tua vida. Porque muita gente não está permitindo ser tratado e está se desviando do alvo do Senhor, do propósito de Deus para a sua vida. Lava-pés fala de discutir a relação, mas não é uma briga entre marido e mulher, não. Discutir a relação é conversa, com carinho, com amor, com respeito. É diálogo. Ok? Com equilíbrio. Quebrando a resistência da pessoa, sabe para quê? Para receber cura. Lava-pés fala de como eu tenho caminhado como servo de Deus, como eu tenho me relacionado com os meus irmãos. Eu tenho sido alguém que agrega, ou tenho sido alguém que afasta as pessoas de mim, porque eu abro a minha boca e, em vez de falar a palavra que edifica, eu só firo as pessoas. Eu estou ferindo as pessoas, ou eu tenho ferido, ou eu estou sendo ferido, ou estou ferindo pessoas. Eu preciso perdoar alguém, ou eu preciso buscar o perdão de alguém. Em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê, irmãos? Para ser curado.
Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tratamento. Às vezes a pessoa fica guardando. Eu quero falar para você, você não lata de lixo não, ficar guardando coisa ruim não. Às vezes a gente tem que colocar para fora. Às vezes a gente tem que chegar com o irmão em amor e falar assim, ó, pô, você me machucou, você me entristeceu, mas eu te perdoo. Mas eu preciso falar para você, tá aqui dentro, aquele dia que você falou aquilo para mim, me entristeceu. E permitir Deus tratar, em nome de Jesus. Lava pés, querido. Eu quero falar para você, tem gente que vai passando de igreja em igreja, e por onde passa, vai deixando situações mal resolvidas, por escolher fugir em vez de tratar a situação. Aí vai numa igreja, aí, porque está ferido, fere também, aí pensa que todo mundo, o problema é nas pessoas, nunca é em nós, nunca a gente está errado, o problema são as pessoas. Aí a gente faz uma coisa aqui e a gente vai para outra. Aí chega lá e está muito bem, né? Mas você, teve uma vez, chegou uma senhora na igreja da Cerâmica e falou assim, caramba, olha, a minha igreja não tinha amor não, a minha igreja tinha um monte de problema, a minha igreja era assim, assado, mas eu cheguei aqui como um povo é amoroso, como me recebeu bem, essa igreja é diferente, e não sei o que lá. Eu falei, ó, porque você não conhece ainda todo mundo. Porque quando você conhecer, você vai ver que tem um monte de gente imperfeita. Tem pessoas que é fácil de lidar e tem pessoas que são difíceis. Ok, irmão? Em nome de Jesus. Só que o grande problema é que a gente vai passando de um para o outro, deixando rastros de coisas mal resolvidas. A gente fica doente, a gente adoece. Eu quero falar para você, quando que fugir resolveu alguma coisa. Se tem coisas, sabe, pendentes, conserta. Querido, se você tem algo mal resolvido com o teu irmão, vá até ele e trate o teu problema. Eu já passei, já conheci muitos altares de igreja. Teve um tempo aí que eu conheci um altar, o irmão estava chateado com o pastor, o Beck estava chateado com o pessoal do Ministério de Louvor, né? Aí vai tocando o pessoal, caramba, que harmonia, que louvor lindo, ó, que coisa boa. Você olha só a aparência, aí Jesus está olhando assim, ó, está todo mundo doente. O irmão está chateado com o pastor, mas não se conserta. O outro irmão está chateado com o outro irmão. O Beck está chateado com o músico. E o altar contaminado, a igreja recebendo aquilo. E está todo mundo doente. Jesus está com um problema ali, o problema é Judas. Sim ou não? Ele foi e parou. Ele chamou, vamos tratar o problema, deixa eu lavar teu pé. Eu não estou aqui para te acusar, eu quero ser instrumento de Deus para Deus tratar o coração. Tem que ser sarado. Quarto lugar. Uma igreja que tem a humildade e o amor para parar, se reunir em momentos oportunos e tratar os seus problemas internos, é uma igreja que consegue se manter saudável. Do contrário, é uma igreja doente. E Jesus tinha quantos ali? Jesus tinha 12, amém? Que possuíam muitas virtudes, mas que também possuíam grandes defeitos, mas mesmo assim o Senhor conseguiu extrair deles o seu melhor. Glória a Deus por isso. Lá haviam pessoas que queriam ser grandes e ter posição de destaque entre os outros. Não é isso que Pedro, Tiago e João falaram para Jesus? Eu quero sentar uma à tua direita, outra à tua esquerda, prepara esse lugar para mim, eu quero dar VIP junto com você. Eles queriam ser grandes, só que Jesus vai lá e trata a motivação deles. Lá no livro de Lucas, capítulo 22,
22, versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem? Serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem? Serve. Meu Deus. O reino de Deus funciona ao contrário. Lá viu entre eles fanfarrões, sabe aquele que falava demais, que se gabava, que se achava mais santo que todo mundo, Pedrão. Jesus vai lá e coloca ele no lugar. Fala para ele: Pedro, você acha que é o mais santo? Você acha que você vai morrer por mim? Que a parte da vida por mim? Você ainda nem se converteu. Quando você se converter, você confia na fé dos seus irmãos. Mas olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é só no momento que ele tem essa experiência, que ele não era tão santo, que ele não amava Jesus como que ele pensava que amava, que ele vai e se converte. E a pessoa desceu. E diz que quando ele chorou ali amargamente, foi ali que ele se converteu verdadeiramente. Lá entre eles também haviam pessoas de posse e que tinham estudos, como Mateus e Lucas. Lucas médico, Mateus era cobrador de impostos. Ele é um homem que tinha posse, tinha dinheiro. Como também existiam pessoas simples e sem estudos. E Deus as usou também poderosamente, como Pedro, como André, como Tiago, como João, pescadores. Pessoas fáceis de lidar e pessoas difíceis. Eu creio que lidar com João era facinho. João, o apóstolo do amor, deitava no peito de Jesus, facinho. Agora lidar com Pedrão, meu irmão veio pegar Jesus, ele pega a faca e corta a orelha. Meu irmão, uma cidade não recebe eles e fala assim: Jesus, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mata todo mundo? Jesus falou: cara, eu vim para salvar essa alma, não para destruir. Então tinha de tudo. Havia pessoas, queridos, cheias de fé. E havia pessoas que eu não chamo de incrédulas, eu chamo de pessoas realistas. Tomé. Quando Jesus está indo lá para ressuscitar Lázaro, Tomé fala assim: vamos lá comer para a gente morrer junto com ele. Tomé é uma pessoa realista. E havia entre eles também fiéis e traidores. Quando Jesus é preso, todos são dissipados. Sabe qual o único que permaneceu na presença do Senhor ali, na crucificação? João, fiel. Traidor, quem foi o traidor? Judas Iscariotes. Mas sabe o que eu vejo nesses 12 todos? Jesus amou a todos, até a Judas, até o traidor. E Jesus, você está vendo aqui os últimos momentos de Jesus, ele está tentando restaurar esse Judas que está traindo ele. Está querendo lavar o pé dele. Porque o lava-pés, ele também é uma peneira, irmãos. E é um momento também que a nossa fé está sendo provada. Porque os peneirados saem, Judas Iscariotes. E os que foram provados ficam, Pedro e os demais apóstolos. Jesus, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, e Pedro iria negá-lo, e que todos os demais discípulos fugiriam para salvar as suas vidas, Jesus lavou o pé de todos eles, ninguém ficou de fora. Quero trazer uma lição. Saiba conviver com aqueles que Deus colocou ao teu lado para cooperar com essa obra, apesar dos seus defeitos.
em João 13, 12 a 17, diz o seguinte: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre do Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que me enviou. Ora, se sabeis essas coisas, não basta apenas saber. Ele diz: bem-aventurados, felizes sois se as praticares. Entenda que a verdadeira vocação está no amor. E é esse amor que nos torna iguais e servos uns dos outros. Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Quero ministrar de novo aqui em cima. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Eu quero falar para você, eu quero falar para pessoas aqui que o Espírito Santo está me movendo para isso. Existem pessoas aqui que estão com bastante coisa pendente. O Espírito Santo está te convidando para um conselho. O Senhor está falando para você: para de fugir. Para onde você for, você vai carregar esse problema contigo. O Senhor está falando para você: para de fugir e vai tratar do teu problema. Jesus, ele nos deu um exemplo. E ele está falando: agora você vai e faça o mesmo. Você precisa entender que no reino de Deus, hoje, eu posso ir lá e lavar o teu pé, meu irmão. Mas amanhã eu vou precisar que você lave o meu. Eu quero falar para os irmãos aqui: é só através do amor, da humildade e do quebrantamento que eu posso receber cura e ministrar cura sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero falar para você que me ouve nessa noite: o orgulho adoece, mas o amor e a humildade têm o poder de nos restaurar. Se eu desejo receber cura de Deus, quantos querem receber cura de Deus? Eu preciso, como Naamã, eu preciso me despir de toda a armadura, porque você já foi tão ferido, você já foi tão magoado. Dá um pouco d'água para ela. Leva ela ali para o ar-condicionado. Eu quero falar para você, querido, em nome de Jesus. Os teus irmãos devem voltar assistindo, irmão. Talvez você foi tão ferido e magoado que você precisa de se despir da armadura do orgulho e se vestir das vestes da humildade. Eu encerro essa ministração dizendo: para de fugir do problema. É hora de encarar o problema de frente e resolvê-lo. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus.
ganha por guerra. Tudo aquilo que vem para vai para roubar a palavra. Mas o teu Espírito Santo, Pai, eu creio que já selou ela no nosso coração. Abençoa também os elementos e abençoa cada um que vai participar da tua mesa nessa noite. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja. Bendito seja o poder, a cruz padecer. Bendito seja. Bendito seja o seu sangue. Cadeias estão caindo por terra hoje. Prisões na alma estão caindo por terra hoje. Oramachore bacana, aramachore. Oremassuri calamancho, eu posso sentir o fluir da cura do Senhor.
Senhor falou, você não espera esfriar, não. Saiu da casa de Deus. Vá até essa pessoa que o Espírito Santo já falou para você. Amaie sou mãe. Brigalaria sobre Madarabaçu. Acabou o culto, saia correndo, vá até essa pessoa. Vai lá no pé. Porque na cura dela tu será curado também. E na correspondência com o Espírito Santo, coisas que estão gravadas na tua vida vão destravar. Está acontecendo algo no mundo espiritual. Cadeias estão quebrando, cadeias estão caindo por terra hoje. No coração de pessoas, o coração está endurecido. Mas o Espírito Santo vai te levar para o quebrantamento. Mas ele diz, não é por força, nem por poder. É pelo meu Espírito. É ele que convence. E eu sinto o Espírito Santo convencendo pessoas. E se você obedecer ao Espírito Santo, vai fluir um movimento de cura na tua vida sobrenatural. Eu vou trabalhar na família, eu vou trabalhar no relacionamento, na vida espiritual. Nossa, você não sabe o que Deus preparou para você. Se você corresponder ao Espírito Santo nessa noite, você vai receber uma bênção tão grande. Sabe o que Deus quer para você? Cura. Cura para tua família, cura para tua parentela, restauração, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Come o pão que eu te dou nessa noite. Receba o pão do céu, a palavra. A cura na nossa vida começa através da palavra. Se renda a ela, você será abençoado. Jesus está vindo lavar pés. Essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nele todos. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu percebo uma atmosfera de graça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor de modo depois da ceia, tomou também um cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes, que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que
Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão para que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O sangue dele continua tendo todo o poder de nos purificar de todo o pecado. Você vai perceber que quando você corresponder ao Espírito Santo, ele vai tirar muito peso. A tua vida espiritual vai começar a fluir novamente. Aleluia. 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 Cadeias estão quebrando, cadeias estão quebrando. Cadeias estão quebrando. Aleluia. Maíra manchou. Deus marcou essa noite para você. Deus marcou essa noite para você. Eu abençoo também esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomai dele todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te fortaleça. Que Deus derrame graça sobre a tua vida. Que cadeias sejam quebradas, Senhor. Que possamos sair da tua casa, Pai, quebrantados. Que toda resistência espiritual caia por terra. Mas nessa noite queremos sair rendidos à tua vontade, Senhor. Porque toda vez que perdem para o teu Espírito e para a tua palavra são abençoados. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida preciosa que o Senhor trouxe. E obrigado pela tua palavra. Guarda ela no nosso coração. O diabo não vai roubar. Essa palavra vai continuar ministrando. O culto vai acabar, mas a ministração do Espírito Santo não vai. Até ele te curar. Até ele te restaurar por completo. A ministração não para. Até que você venha se render totalmente à vontade do Senhor. Obrigado por essa noite, pela tua palavra. Agora vai, despede-nos em paz. Glória a tua graça e a tua proteção. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe rica e amorosa.